Nesse vídeo, nós vamos explorar um pouco mais a nossa relação com os cogumelos. Nós vamos falar brevemente de nossa relação cultural ao longo do tempo com eles e, por fim, nós vamos explorar a nossa relação com os fungos comestíveis. E também nós iremos entender um pouco mais do risco do envenenamento acidental ao consumir espécies altamente semelhantes às espécies comestíveis, mas que são altamente tóxicas. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. O conhecimento micológico tradicional, que é o conhecimento dos fungos, dos cogumelos, reunido pelas comunidades indígenas ao longo da sua interação com a natureza, é uma parte importante do patrimônio cultural humano. A etnomicologia ela é uma área de pesquisa relativamente nova, que investiga o conhecimento tradicional, bem como os efeitos culturais e ambientais da associação entre sociedades humanas e fungos. E, inclusive, nós já falamos aqui no canal, várias vezes nós temos duas séries de vídeos bem legais. Uma que é sobre a etnobotânica, que é a relação dos humanos com as plantas, que estará linkado aqui, em que nós detalhamos muitas e muitas plantas lá em nossa relação cultural e como elas influenciaram a humanidade. E nessa outra série de vídeos nós estamos falando também da etnozoologia, que é como a nossa relação com os animais ao longo do tempo e como eles influenciam a nossa arte e história. Então não deixe de conferir lá essas séries de vídeos depois. E agora nós estamos dando sequência à nossa série de etnomicologia. Espero que venham muitos vídeos pela frente. Que inclusive nós já temos alguns vídeos aqui no canal, hein? Por milênios, os cogumelos têm sido usados como parte da dieta humana. Os cogumelos são considerados um alimento de baixa caloria, rico em várias proteínas vegetais, minerais e vitaminas. Em alguns países, os cogumelos são chamados de carne para os pobres. Além disso, os cogumelos têm sido amplamente utilizados para fins médicos. O uso medicinal de cogumelos data de mais de 5.000 anos atrás. Além disso, também é descrito o uso de extratos e compostos de cogumelos em cosméticos. Fungos com propriedades capazes de alterar a consciência também foram usados em rituais religiosos ao longo da história humana. Nesse sentido, por volta de 2.000 anos atrás, a Amanita muscaria foi utilizada na Índia e na Sibéria, que inclusive nós já temos 2 vídeos aqui no canal falando sobre a Amanita muscaria, essa relação cultural, e mais 2 outros vídeos sobre as suas características físicas e sobre a sua toxicidade. Serão linkados aqui, ficou bem legal. Cogumelos psilobes eram usados em cerimônias religiosas dos astecas, como nós exploramos no nosso vídeo anterior dessa série aqui sobre os cogumelos mágicos, em que nós falamos da influência cultural desses cogumelos. A arte rupestre pré-histórica, perto de Vilar del Humo, na Espanha, reflete a utilização do Psilopsis hispanica em rituais religiosos há mais de 6.000 anos, como fica evidente aqui na pintura, As mais antigas pinturas rupestres de rituais em que foram usados cogumelos psicoativos, presumivelmente o Psilopsis mairei, foram encontrados na África, estimados em 6.500 a 9.000 anos atrás dessas pinturas. Tais desenhos também foram descobertos na Argélia, nas cavernas de Tassil, que representam o corpo desse homem coberto por cogumelos, que nós já falamos no nosso vídeo anterior dessa série, inclusive. Também foram encontrados esse tipo de representação na Líbia, no Monte Tadrat Acacos, em Chad, no Planalto de Ened, e no Egito, no Monte Jebel. E aí vamos entrar um pouquinho para entender o aspecto culinário dos cogumelos. A principal questão que pode vir a colocar em ameaça à saúde humana no que se refere ao uso dos cogumelos é quando eles são usados para fins culinários. Isso quando as pessoas não sabem identificar adequadamente as espécies que são corretas para o consumo e as que são altamente tóxicas. Os corpos frutíferos fúngicos, que são comestíveis e silvestres, que vivem na mata, que são lá nas matas, ou também chamados de cogumelos, eles são conhecidos também como iguarias da montanha. E eles são um recurso florestal natural amplamente reconhecido por seu valor nutricional, medicinal, econômico e cultural. São descritas de 500 a 140 mil espécies de fungos. Dessas, 200 a 300 são consideradas comestíveis.
Mas, segundo outros autores, esse número pode chegar a mais de 2.000 espécies comestíveis. Comunidades de alguns países e regiões, por exemplo, na China, boa parte do Sudeste Asiático, na Amazônia venezuelana, países eslavos, na Itália. Essas regiões e países têm uma longa história de coleta e de consumo de cogumelos selvagens. Como os habitantes desses países gostam muito de cogumelos, esses países são chamados de micofílicos. Por outro lado, em alguns países, como por exemplo no Reino Unido, os cogumelos raramente são colhidos e consumidos da natureza. Assim, esses países são chamados de micofóbicos. Em algumas partes, os cogumelos selvagens são amplamente colhidos para exportação para outros países. A maioria dos cogumelos selvagens comercializados de alto preço são fungos ectomicorrízicos, que formam uma relação simbiótica com as árvores e desempenham um papel importante no ecossistema. Inclusive, se você quiser entender melhor sobre os fungos ectomicorrízicos e as suas particularidades, vou deixar indicado aqui o primeiro vídeo da série que eu falei sobre a Amanita muscaria, que lá eu explico melhor sobre quem são as micorrizas. Limitados por técnicas de cultivo, os cogumelos que são ectomicorrízicos têm sido quase exclusivamente colhidos na natureza, porque eles crescem em uma associação única entre as raízes das árvores, que não dá para imitar isso em um laboratório. O seu alto valor econômico tem levado as comunidades dependentes da floresta a dedicar completamente os seus recursos a caças de cogumelos por dinheiro imediato, graças a uma demanda interminável do mercado internacional. A escavação e a caça desordenadas, a perda de habitat, a deterioração da vegetação têm causado uma superexploração de muitas espécies e estão ameaçando a sobrevivência das populações de fungos e das florestas que eles sustentam. Porque lembra que nós já falamos aqui no canal das redes micorrízicas, que são a internet das árvores, que mantém uma floresta comunicando entre si e mantém a floresta inteira? Então, eu vou deixar indicado aqui. E essas redes são ameaçadas por essa coleta incessante. O conhecimento etnomicológico é uma ferramenta fundamental para a conservação florestal, para prever zonas de pressão antrópica que tem uma grande pressão das colheitas dos fungos, que são ectomicorrízicos, e também de modo a apoiar o manejo e a utilização sustentável dos fungos silvestres. Por exemplo, documentar a biodiversidade fúngica que tem um uso local permitiria projetar e implementar estratégias para cultivar os fungos micorrízicos mais importantes em áreas específicas. E, ao mesmo tempo, integrar esse cultivo em sistemas de produção que contribuem para a reciclagem de produtos agrícolas locais, fornecendo ao mesmo tempo alimentos nutritivos e saudáveis. E aí nós entramos um pouco na produção de fungos para exportação. A China ela é um dos mais importantes produtores de cogumelos do mundo em termos de volume total de comércio e também de espécies fúngicas comercializadas. A província de Yunnan, no sudoeste da China, em particular, tem uma importante tradição de consumo e de comércio de cogumelos. Na China, existem cerca de 900 espécies de cogumelos selvagens comestíveis. Dessas, 90% estão presentes na região de Yunnan e são utilizados pela população local como fonte de alimento e de renda. Por exemplo, de acordo com o Ministério do Comércio da República Popular da China, no ano de 2012, 8.963 toneladas de fungos silvestres comestíveis foram colhidos na província de Yunnan e foram exportados para outros países, 50% dos quais eram estados europeus. Muitos países têm legislações sobre coleta e comércio de cogumelos. Dependendo do desenvolvimento das tradições relacionadas ao uso de cogumelos silvestres como alimento, tais políticas/legislações diferem muito significativamente. Os países com uma população que é do tipo micofílica, que gosta de cogumelos, têm diretrizes ou legislações específicas sobre a comercialização de cogumelos silvestres e consideram um número bem grande de espécies de cogumelos permitidas. No entanto, os países com uma população micofóbica permitem o uso e o comércio de bem poucas espécies de cogumelo. E aí nós entramos um pouquinho nos tipos de classificação dos cogumelos. Tradicionalmente, os fungos eles são divididos em categorias de tipo comestível, condicionalmente comestível, quase não comestível
e venenoso. E esses conceitos eles são bastante convencionais. É importante ressaltar que o mesmo fungo cultivado em regiões diferentes podem pertencer a diferentes categorias. Por exemplo, todos os cogumelos que liberam uma substância leitosa ao serem cortados, como os do grupo dos lactários e os latíferos, são considerados não comestíveis em alguns países da Europa Ocidental e da América. Alguns fungos comestíveis são venenosos na sua forma crua, ou têm um sabor amargo. Algumas substâncias venenosas ou amargas podem ser dissolvidas na água após o cozimento, e esses cogumelos tornam-se adequados para o consumo humano. Além disso, alguns cogumelos podem se tornar comestíveis após a secagem, a imersão e outros pré-tratamentos. Deve-se notar que alguns cogumelos comestíveis, condicionalmente, por exemplo, os morels, os blewit de madeira e os chapéus leitosos de coral, têm qualidades de sabor muito altas e são bastante apreciados. Quase todos os cogumelos não comestíveis são aqueles que não podem ser usados na alimentação devido ao seu sabor amargo, fatal, à sua carne, a sua textura dura, ou então ao seu odor desagradável. Alguns exemplos incluem o cogumelo pimenta, que é o Lactarius piperatus, a torta venenosa, a Ebeloma crustuliforme, e o bola de terra comum, o Scleroderma citrinum, que representam justamente essa categoria. E então nós entramos nas intoxicações por cogumelos. O consumo de cogumelos tóxicos que são coletados erroneamente, ao invés dos cogumelos que são comestíveis, leva a casos de envenenamento. A incidência de envenenamento por cogumelos varia acentuadamente entre os diferentes cantos do mundo, dependendo das tradições locais, dos estilos de vida, fatores nutricionais, clima e ocorrência de cogumelos selvagens naquela região. E aí vamos entender melhor essa epidemiologia do envenenamento por cogumelos. Os países onde o envenenamento por cogumelos é um problema sério incluem a Bulgária, a República Tcheca, a China, Irã, México, Itália, Hungria, Japão, Rússia, Coreia do Sul e Tailândia. Casos únicos e séries de casos também foram relatados na Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Guatemala, França, Portugal e Estados Unidos, além de muitos outros. E aí nós vamos entender melhor os grupos de cogumelos venenosos. Cogumelos venenosos são divididos em 3 grupos em relação ao seu tipo de envenenamento. O primeiro grupo inclui fungos que contêm as substâncias tóxicas de ações locais, como os cogumelos de coloração amarela, o Agaricus xanthodermus, o cogumelo de escamas escuras, o Agaricus meleri, ou então o bolete de Satanás, o Rubroletus satana, e alguns outros. Eles perturbam o trato gastrointestinal e a sua toxicidade se desenvolve em 1 a 2 horas após o consumo. O segundo grupo inclui os cogumelos com toxinas que afetam os centros nervosos. Por exemplo, o chapéu de pantera, a Amanita panterina, a Amanita muscaria e o anjo destruidor europeu, ou então o anjo da morte, a Amanita virosa, além de fungos do gênero Inocybe. Nesse tipo de intoxicação, náuseas, vômitos, diarreia e sudorese ocorrem dentro de 2 horas após a ingestão. Eles produzem um estado de intoxicação com riso/choro descontrolado e alucinações. Além disso, existe a possibilidade de perda da consciência. O terceiro grupo de fungos, o grupo que inclui o chapéu da morte, a Amanita phalloides, o tufo de enxofre, a Ipholama fasciculare, contém substâncias tóxicas que afetam o fígado, os rins e outros órgãos vitais. Os efeitos tóxicos aparecem muito mais tarde, após 8 a 48 horas, resultando em danos irreversíveis aos órgãos vitais do corpo humano, células e sistema nervoso central. A letalidade é observada após o consumo de tais cogumelos. Além do envenenamento devido ao consumo de cogumelos coletados erroneamente, o envenenamento também pode ocorrer pelos seguintes motivos: armazenamento de longo prazo de cogumelos coletados sem ter nenhum tipo de tratamento culinário, cozimento inadequado,
armazenamento a longo prazo de cogumelos que já são preparados, ou então contaminação de fungos por pragas, em especial moscas de patas chatas do grupo das Platypesidae, ou então a contaminação com agentes tóxicos como metais pesados, substâncias radioativas, ou ainda consumo frequente de cogumelos da família Mochelaceae e o uso de fungos alucinógenos. Em geral, o envenenamento por fungos comestíveis ocorre com muito mais frequência do que as intoxicações por cogumelos venenosos. Por exemplo, o Departamento de Toxicologia Clínica da Cracóvia relatou um total de 457 casos de envenenamento por cogumelos entre 2002 e 2009. Destes, os cogumelos comestíveis responderam por 400 casos. E o restante das intoxicações foram causadas pelo consumo de cogumelos venenosos. No entanto, as consequências do consumo de cogumelos comestíveis foram muito menos graves, geralmente limitadas a distúrbios gastrointestinais. É claro que o envenenamento ocorre principalmente devido à coleta e uso de cogumelos comestíveis silvestres, e o risco de envenenamento após a ingestão de cogumelos cultivados é bem menor. E vale ressaltar aqui a questão da contaminação por metais pesados. Os cogumelos eles absorvem significativamente os metais pesados do meio ambiente, levando ao acúmulo de tais agentes tóxicos neles. Portanto, os cogumelos são geralmente usados para avaliar o nível de poluição ambiental local. Os metais pesados considerados mais perigosos para a saúde humana são o arsênio, o cádmio, o mercúrio e o chumbo. Outros elementos como ferro, cobalto, cobre, manganês, cromo e zinco também eles são menos prejudiciais. As concentrações de metais pesados em cogumelos são consideravelmente mais altas do que as encontradas em plantas agrícolas e outros tipos de vegetais e frutas. Essa concentração pode ser extremamente alta em áreas altamente poluídas, como estradas com tráfego intenso, aterros de lodo de esgoto e áreas de emissão, como minas e cidades. Em geral, esses efeitos são muito menos graves do que os causados por cogumelos venenosos e ocorrem após o uso prolongado, ou seja, crônico. Além disso, os radionucleotídeos que se acumulam nos cogumelos, que são esse grupo de elementos radioativos, do qual o mais perigoso é o CS-137, o radiocésio, ele foi encontrado em fungos. O consumo de cogumelos contaminados com radionucleotídeos ocorre apenas nas áreas onde ocorreram acidentes nucleares, como em Chernobyl, Fukushima, a usina nuclear de Mayak. No entanto, o consumo a longo prazo de cogumelos coletados nas áreas de emissões de usinas nucleares também pode levar danos à saúde. Por exemplo, foi demonstrado que cogumelos coletados de terras próximas à usina nuclear de Leningrado, na Rússia, tinham o césio, o CS-137, em níveis muito mais altos do que as normas permitidas. E não deixe de se inscrever aqui no canal, porque no nosso próximo vídeo nós vamos explorar mais sobre os tipos de cogumelos tóxicos. E eu vou deixar indicado aqui o nosso vídeo anterior, na qual nós falamos dos aspectos culturais dos cogumelos mágicos. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!